Bom, pessoal, eu vou iniciar, tá? E hoje o que eu vou trazer para vocês, na verdade, não obstante o curso seja Fundamentos e Práticas da Arbitragem Trabalhista, não sei se vocês viram a ementa do curso quando da inscrição, a gente fala que a arbitragem trabalhista nesse curso ela não pode ser dada de forma desconectada com o sistema multiportas, né? Quando a gente fala de arbitragem trabalhista, é hoje sim uma das principais soluções extrajudiciais que a gente pode propor como estratégia jurídica para os clientes, é aquela mais antiga, mais sedimentada, aquela que remonta desde, né, do início da constitucionalidade da lei de arbitragem, mas é importante que a gente saiba que a análise da arbitragem trabalhista, ela tem que ser feita à luz desse sistema multiportas, e mais do que isso, quando se fala em soluções extrajudiciais no direito do trabalho, eu tenho a arbitragem trabalhista e eu tenho outras possibilidades, né? Então, o que eu vou propor trazer hoje para vocês, já que a gente viu números, um pouco mais da prática da arbitragem trabalhista na última aula, a gente vai entender como que a arbitragem trabalhista se compõe como uma das soluções no sistema multiportas, saber um pouquinho mais, né, e estudar um pouco mais a fundo o 507A da CLT, que é a possibilidade da arbitragem trabalhista para autos executivos, e saber um pouco mais dessas outras soluções extrajudiciais que podem ser consideradas em conjunto com a arbitragem trabalhista. Vamos lá. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês aspectos práticos da arbitragem trabalhista sobre a remuneração e dispensa de autos executivos, C-levels, e da possibilidade de outras soluções extrajudiciais no direito do trabalho. Então, aqui, só para não ficar confuso, na aula passada, quando eu trouxe aqueles números do CONIMA, aqueles números da instituição na qual eu trabalhava, era arbitragens trabalhistas em geral, não só de autos executivos, né? Quem é considerado auto executivo para fins da lei trabalhista no Brasil? A gente vai ver aqui o 507A, mas só para vocês já terem aí o conceito sedimentado na cabeça de vocês. É considerado para fins da lei trabalhista um auto executivo aquela pessoa que ganha 2 vezes o teto da Previdência Social, o regime, né, o teto. O que dá mais ou menos em torno de R$ 14.200. Pergunto para vocês, vocês têm noção de quantos por cento dos empregados CLTistas no Brasil correspondem às pessoas que ganham acima de R$ 14.200? Mais ou menos? Alguém quer dar um chute? 30%, vai. Imagina, doutor Mário Sérgio, o senhor está sendo muito... muito... Muita gente. Muita gente. Olha, depende do ano, né? Mas gira em torno de 2%. Então, somente 2% da população, e aí, de novo, estou falando de regime CLT, né? Não é prestação de serviços, não é PJ. Então, lá na CLT, somente 2% dos empregados, e aí, né, do tipo empregado, aquele que tem o regime CLTista, não é o trabalhador, é o empregado, recebe mais de R$ 14.200, né? Então, assim, é a minoria, mas justamente porque, e depois eu vou fomentar um pouco mais esse debate, porque para fins da prática, a pessoa que ganha R$ 14.200, ou seja, que é o começo do 507A, ele não é considerado ainda um auto executivo. Na prática, um auto executivo que se justifica, por exemplo, passar por uma arbitragem trabalhista e que até por um tribunal arbitral, que vai ser o objeto da aula de hoje, geralmente é aquela pessoa que ganha acima de R$ 30.000, né? Porque precisa justificar o custo da própria arbitragem. A gente vai falar de um outro tipo de arbitragem hoje, tá bom? Então, só para a gente iniciar aqui os debates. Falando um pouquinho do sistema multiportas, né?
Quando que o sistema multiportas chegou no Brasil? Na verdade, em 2010, eu tenho uma resolução do CNJ, que é a resolução 125/2010, que fala sobre uma política nova de manejo de conflitos no nosso país, né? O sistema multiportas, essa nomenclatura, né, multiportas, vem lá do Tribunal Multicourt do Frank Sanders, que é um dos fundadores da escola de Harvard, né, de negociação, mediação e arbitragem, e parte do pressuposto que você tem o quê? Você tem várias portas de acesso à justiça, não somente o poder judiciário. E a gente sabe que durante muito tempo, de acordo, né, com o inciso 35, artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, a nossa principal porta de acesso à justiça sempre foi o Poder Judiciário, né? A forma com a qual nós estamos acostumados a somos partidários do sistema romano-germânico de civil law, então é a porta maior que a gente tem, que a gente aventa ali todas as possibilidades de resolução de conflitos, mas com essa resolução do CNJ, não é que eu não tinha outras possibilidades de acesso. Eu já tinha, ó, em 2010, então minimamente eu já tinha a lei de arbitragem em 96, mas é a primeira vez que eu tenho vindo do CNJ uma diretriz de, olha, as partes e vocês, advogados, precisam traçar novas estratégias jurídicas em que você possa tratar esse conflito de uma outra forma. Então, eu coloco aqui o sistema multiportas de resolução de conflitos no direito do trabalho, né? Peguei uma figurinha aqui de um cara, tá em inglês, mas eu tenho a facilitação, né, que é uma das espécies mais, como que eu posso dizer, sem interferência de mediação, não é tão comum no Brasil. No Brasil, a gente costuma fazer uma mediação mais avaliativa. Eu tenho a mediação, eu tenho a negociação e eu tenho a arbitragem. E aqui ele coloca a litigância, por assim dizer, né? E no termo em inglês, litigation quer dizer processo judicial, como uma porta que invariavelmente talvez te leve, né, para o fundo. E é interessante a gente notar que quando eu falo de sistema multiportas, o primeiro preconceito ou a primeira ideia fixa que a gente precisa tirar da cabeça é que se eu acessar uma porta, eu não posso acessar outra porta. Então, voltando aqui um pouquinho, não obstante eu goste dessa figurinha, até que eu coloquei aqui para vocês, vocês podem ver que aqui as portas estão uma do lado da outra, né? E da onde vem essa expressão também, a porta, né? Para quem leu, fica uma dica aí de leitura que não é de arbitragem trabalhista, mas é de acesso à justiça. Tem uma passagem lá do Franz Kafka no Processo, em que uma pessoa bate efetivamente, né, na porta, na torre da justiça, e essa torre da justiça era o poder judiciário lá no livro, pedindo justiça. E aquela porta não se abre, a porta daquela torre não se abre. E aí o questionamento que se impõe é: será que se eu bater na porta da justiça e ela não me oferecer acesso, eu não tenho outras possibilidades de bater em outras portas? A ideia do sistema multiportas vem dessa ideia kafkaniana, né? Aqui nesse desenho, eu tenho uma porta do lado da outra. E eu não gosto muito da representação do sistema multiportas com essas portas estanques, ou seja, se eu escolher a porta da mediação, eu não posso escolher a porta da negociação. Se eu escolher a porta da arbitragem, eu não posso escolher a porta do processo judicial. Se eu ensinar meios adequados de resolução de conflitos, ou aplicando aqui na arbitragem trabalhista ou em soluções extrajudiciais dessa forma estanque, eu vou estar ensinando errado. Por quê? Porque hoje, a melhor forma da gente interpretar, né, esse acesso de justiça pelo sistema multiportas é perceber que ela é como se a gente estivesse numa porta giratória de banco, né? O fato de eu escolher uma porta não exclui a possibilidade de eu escolher outra. Até porque
Na arbitragem trabalhista é um pouco mais raro, mas não deixa de ser arbitragem na essência. Se existe um meio em que um meio extrajudicial que a todo momento pode se socorrer do poder judiciário, é a arbitragem. Quando você lê a lei de arbitragem, a lei 9.307 de 96, vocês vão ver que em várias hipóteses da lei de arbitragem fala que ela vai se socorrer, ela vai se apoiar no poder judiciário, quando precisar, por exemplo, de alguma medida coercitiva, quando precisar de alguma medida cautelar. Da mesma forma, o fato de você estar numa arbitragem trabalhista não significa que você não possa, de repente, no curso da arbitragem trabalhista, pedir uma mediação extrajudicial. Ou ainda, antes de iniciar uma arbitragem trabalhista, você pode partir do pressuposto de uma livre negociação, consignar isso num instrumento particular e levar aquele instrumento para o quê? Ratificar os termos na arbitragem trabalhista. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é um mundo de opções do que pode ser utilizado para além da arbitragem trabalhista ou em conjunto com a arbitragem trabalhista de métodos extrajudiciais, né? Então, trouxe aqui para vocês. Eu tenho a mediação judicial. A mediação judicial no âmbito trabalhista, ela é feita no âmbito dos Sejusques, né? Até foi uma discussão que nós tivemos na aula passada, em que tem um pessoal que não é aqui de São Paulo, temos pessoal do Nordeste, do Norte, que falou um pouco da utilização dos Sejusques no âmbito dos tribunais. Eu tenho a mediação extrajudicial, e essa mediação extrajudicial ela pode ser feita no curso da arbitragem trabalhista. Eu tenho aqui o que o doutor Mário Sérgio trouxe na outra aula e tentou extrapolar para a arbitragem, que é a mediação in company. Né? O que é a mediação in company? No curso do meu contrato de trabalho, in loco, no ambiente físico de uma determinada corporação, você pode chamar um neutro, um mediador, para ir até aquela empresa e detectar quais são os ruídos de comunicação ou quais são os problemas oriundos daqueles contratos de trabalho que estão em curso. É a mediação in company, né? A nomenclatura vem de in company, de você fazer essa mediação dentro, né? Interna corpore. Eu tenho a própria arbitragem, que é objeto do curso. Eu tenho aqui também outra hipótese, né, que o doutor Mário Sérgio perguntou, que é a livre negociação entre sindicatos. Eu tenho o design de sistema de disputas, não sei se vocês já ouviram falar. Particularmente, eu, Evelyn, entendo que a arbitragem trabalhista, seja ela para altos executivos, seja ela para a massa, que foi o que a gente viu na aula passada, ela, ao pé da letra, é uma espécie de design de sistema de disputas. É uma arbitragem customizada, delineada de forma específica para o conflito trabalhista, que parte do pressuposto de algumas especificidades, tá? Então, design de sistema de disputas é a possibilidade que você tem de criar um mecanismo de solução de conflitos específico para um determinado conflito. Então, a gente pode entender a arbitragem trabalhista, diante de todas as suas especificidades, como uma espécie de design de sistema de disputas, ou seja, uma arbitragem customizada para o conflito trabalhista, tá bom? Eu também tenho aqui, olha, a questão de você utilizar meios extrajudiciais para capacitação de compliance global de empresas internacionais, né, empresas multinacionais, e eu ainda tenho, principalmente no pós-pandemia, a utilização de plataformas de resolução de disputas, que é o nosso ODR, né, Online Dispute Resolution. Hoje, como vocês sabem, a gente está aí num híbrido, né, então eu tenho muitos procedimentos, sejam eles de mediação, sejam eles de arbitragem, que são feitos presencialmente, igual que acontece nos tribunais, diuturnamente, mas também nas instituições especializadas de mediação e arbitragem, a gente usa plataformas de resolução de disputas, tá bom? Então, só para a gente fazer uma retrospectiva do que a gente viu na aula passada, para entrar aqui no 507A, quais foram os entraves, né, da utilização de ADRs? ADRs é a sigla
é a sigla inglesa, né? Alternative Dispute Resolution, que vocês podem traduzir como soluções extrajudiciais, né? Eu, particularmente, gosto de traduzir como meios adequados de resolução de conflitos. Muitas das vezes vocês vão encontrar referências bibliográficas que ainda utilizam a designação meios alternativos de resolução de conflitos. Aí sempre os alunos, né, na graduação me perguntam: ah, professora, está errado? Aí eu falo que é uma questão de visão de mundo, né? Como eu atuo com meios adequados de resolução de conflitos, eu nunca os enquadro simplesmente como meios alternativos. Por quê? É óbvio que, quando esse termo foi cunhado lá atrás, eu designava meios alternativos à utilização de quem, né? Alternativa à utilização do poder judiciário. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acabo achando que, quando a gente fala que algo é alternativa a outra, é como se a gente desse um papel menor, né? À medida em que eu falo que se aquele método ele é adequado, eu o escolho em razão da sua melhor aplicação, independentemente de ser alternativo ou não ao Poder Judiciário. Ou seja, eu escolhi porque eu entendo que ele é o melhor método para a resolução do meu conflito, não porque ele é alternativo ao Poder Judiciário. As duas formas estão corretas. Muitas das vezes também é porque o pessoal faz uma tradução literal de ADRs, que é Alternative Dispute, mas geralmente para quem atua aqui deste lado da trincheira, para quem atua com mediação e arbitragem, eu sempre sugiro que a gente venda essa ideia como estratégia jurídica de meios adequados. Você escolheu porque aquele método é o mais adequado, tá bom? Então, fazendo uma retrospectiva das outras aulas, eu tenho que, no direito do trabalho, o que dificultou bastante a arbitragem trabalhista, num primeiro momento, é a cultura do litígio, né? Principalmente quando eu vou para o direito do trabalho, e eu sei que deve ter muita gente que milita na área trabalhista, que eu tenho aquilo que a gente chama de modelos massificados de solução de conflitos, que é o processo judicial, principalmente na questão trabalhista, reclamações trabalhistas. Me corrijam e fiquem à vontade para abrir o microfone, mas me parece que até antes da reforma trabalhista de 2017, o que eu tinha na Justiça do Trabalho era um grande varejão, né? Então, eu entro com uma reclamação trabalhista para pedir. Depois eu vejo se eu tenho razão ou não. Como se fosse um incentivo mesmo, um incentivo de litigiosidade, né? Entra para pedir qualquer coisa, alguma coisa você leva. Isso é um modelo massificado de cultura de litígio, né? Fazer com que a pessoa... Você, na Justiça do Trabalho, você tinha um fomento desse conflito por parte dos nossos amigos, né? Dos próprios advogados que entendiam aí por bem... Deixa eu ver, o Alexandre está mandando mensagem, vai que aconteceu alguma coisa. Não, tá tudo certo. Que incentivavam as pessoas a entrarem com essas reclamações trabalhistas. Então, isso foi o primeiro entrave. O segundo é a questão da própria natureza do conflito trabalhista, né? Que a questão da indisponibilidade, que é diferente de renunciabilidade, como a gente viu na outra aula, dos direitos trabalhistas, e também da hipossuficiência da figura do trabalhador. E quando a gente fala um pouquinho da figura do trabalhador, que é algo muito amplo, o que eu tenho para dizer é, dentro desse espectro de trabalhador, eu tenho vários tipos. Eu tenho aquele que tem ali um conhecimento técnico, que tem um conhecimento dos seus direitos. É óbvio, né, que no Brasil, levando em consideração que eu falei que os dois tetos aí da Previdência eu tenho 2%, né, o que é muito pouco, é óbvio, né, que a maioria da nossa mão de obra, e aqui eu não estou falando de qualificação, eu estou falando de entendimento dos seus direitos, cai num chão de fábrica, né? Então, é óbvio que ele sempre vai ser uma figura hipossuficiente na sua maioria, o trabalhador. O fato também, e aí já é um questionamento que eu vou trazendo aqui para o final
do que a gente vai analisar dos autos executivos, o fato de você ter um conhecimento técnico, uma autoescolaridade, também não te elide de uma hipossuficiência, de outras formas, que não seja pecuniária, né, que não seja financeira. Então, a gente precisa tratar com cuidado esses conceitos. E, por fim, aquilo que vocês já estão, né, que a gente trouxe aqui alguns anúncios do fim do mundo, que na época, principalmente ali no começo da década de 2000, eu tive aquilo que eu coloquei aqui bem entre aspas, né, o fenômeno da proliferação das câmaras fundo de quintal com a constitucionalidade da lei de arbitragem, né? Então eu tinha aí, principalmente aqui em São Paulo, não sei como que isso funciona. São Paulo e Rio de Janeiro eu acompanhei bem. Nos outros estados aqui do país, eu não sei como que isso aconteceu, se deu da mesma forma, mas ali de 2000 a 2010, eu tinha muitas essas câmaras que eram más câmaras, né? Que basicamente tentavam enganar o trabalhador. Coloquei aqui, né, aquela figurinha lá para vocês, tentando enganar mesmo. Tinha o próprio ambiente da Câmara era bem similar ao Fórum Trabalhista, justamente para quê? Para causar uma falsa sensação no trabalhador de que ele estava no Poder Judiciário e ele tinha que aceitar o que ia acontecer ali, tá bom? Evelyn, hoje isso não acontece mais? Não posso afirmar que não acontece mais, né? Porque a gente não está em todos os lugares ao mesmo tempo. O que eu posso dizer, e isso é verdade, é que o Ministério Público do Trabalho atuou muito bem, fazendo com que essas câmaras, que eu chamei de câmaras fundo de quintais, fechassem, assinando aí termos de ajuste de conduta, mas, ao mesmo tempo, como eles tiveram que ter uma atuação muito forte, né, uma ação bem contundente nessas instituições, inclusive condenando essas instituições a fazerem vários avisos que na época, não sei se vocês militavam no Fórum Trabalhista, tinham que colocar alguns cartazes falando: trabalhador, não faça sua rescisão em câmaras de arbitragem, tome cuidado. E aí, por óbvio, que isso acabou resvalando no Instituto, o que faz com que hoje muitas pessoas ainda tenham aí um preconceito com a arbitragem trabalhista, porque eu imagino que se eu militasse no direito do trabalho, fosse fazer as minhas audiências unas cotidianas lá no Fórum da Barra Funda e me deparasse com esse tipo de cartaz, né, eu ia ficar um pouco receosa de repente, indicar fazer aí a rescisão do contrato de trabalho ou indicar uma arbitragem trabalhista. Então, se por um lado foi uma boa atuação do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, do outro lado, acabou que trouxe uma mácula para a arbitragem trabalhista como um todo, tá bom? Então, quais são os desafios preliminares que eu julgo da arbitragem trabalhista? A primeira é a questão da convenção de arbitragem, né? E aqui eu vou pedir para que vocês fiquem bem tranquilos para me interromper, colocarem aí as dúvidas, de que, pergunto, vocês estão bem confortáveis com a diferença de compromisso arbitral e cláusula compromissória? Estão confortáveis ou não estão confortáveis? Na próxima aula eu vou até trazer a carona deles para vocês aqui. Mas com conceito, estamos confortáveis? Ainda não, eu estou meio tumultuado aqui. Tá ótimo, então vamos lá. Por isso que pelo menos o doutor Mário Sérgio não me abandona aqui nessa tarde, nessa noite fria. Como que funciona, né? Eu costumo dizer que a convenção de arbitragem, ela é o gênero. Evelyn, aonde que está o conceito da convenção de arbitragem? O conceito da convenção de arbitragem, anotem aí, vamos acordar. Está no artigo 3º da lei de arbitragem, que fala, é convenção de arbitragem a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. E aí, o que acontece? Como tudo, eu tenho a filha mais famosa. Então, qual que é a filha mais famosa da convenção de arbitragem, né? Do gênero convenção de arbitragem?
a cláusula compromissória. Por quê? Mesmo que você nunca tenha visto na sua vida uma cláusula compromissória, todo mundo já viu um contrato, ou já pegou um contrato, ou já assinou um contrato na vida. Então, um contrato, seja ele de compra e venda, de prestação de serviços, qual que é o jeitão dele, né? Eu tenho lá no começo a qualificação das partes, o objeto do contrato, especificações de pagamento, e quando eu vou chegando lá para o final do contrato, vocês vão falar, eu tenho a eleição de foro. Não, vocês não vão mais falar isso. Eu tinha a eleição de foro antes do quê? Do meu sistema multiportas estar começando a ser implementado aqui no país. Hoje, lá para o final do contrato, antes da data e de assinar, eu tenho o que a gente chama de cláusula de resolução de disputas. Por quê? Porque na cláusula de resolução de disputas, eu posso até colocar uma cláusula de eleição de foro, ou seja, qualquer problema oriundo da interpretação desse contrato, do adimplemento desse contrato, será resolvido no Fórum da Comarca Central de São Paulo, na Barra Funda. Mas hoje, à luz do sistema multiportas, quando eu desço para minha cláusula de resolução de conflitos, resolução de disputas, eu posso eleger negociação, mediação e arbitragem. E se por algum acaso eu resolver eleger a arbitragem, o nome da cláusula de resolução de disputas da arbitragem é a cláusula compromissória, é o nome dela. Então, como bem a professora Daniela trouxe na primeira aula, quando eu falo de arbitragem empresarial, 99,9% dos casos iniciam-se com uma cláusula compromissória. Então, eu tenho lá um contrato de compra e venda de mercadoria importada, alguma coisa nesse sentido, e eu coloco qualquer problema oriundo da interpretação e da execução e do adimplemento desse contrato será resolvido por arbitragem. Essa é a cláusula compromissória. Só que quando eu falo de arbitragem trabalhista, pergunto para vocês, esqueçam o 507A. Eu posso colocar uma cláusula compromissória, por exemplo, num contrato de trabalho? Depois a gente vai fazer essa discussão. Independentemente de quanto a pessoa ganha. O que vocês acham? Então vou contar uma coisa para vocês. O contrato de trabalho, para fins da lei de arbitragem, ele guarda algumas semelhanças com o contrato de adesão. Verdade é que, na maioria das vezes, qual que é a diferença de um contrato, como eu expliquei aqui para vocês, um contrato de compra e venda para um contrato de trabalho? Um contrato de compra e venda, via de regra, ele tem aquilo que a gente chama de bilateralidade atributiva, ou seja, as partes, elas pactuam o teor daquele contrato. Elas falam quando elas vão entregar, por exemplo, a mercadoria, como que vai ser feito o pagamento e assim por diante. Agora pergunto para vocês, contrato de trabalho, no momento da sua contratação, invariavelmente o empregado, ele discute os termos daquele contrato ou ele simplesmente adere aos termos daquele contrato? Ele coloca lá, vou entrar e vou sair tal hora, quero receber desse jeito, minha prestação vai ser... Não, a gente sabe que, sejamos muito francos, guardadas raríssimas hipóteses, né? E aí, por isso que se tem a discussão no 507A de altos executivos que podem aí negociar esse contrato, mas nos 98% dos trabalhadores a gente sabe que o quê? O trabalhador ou empregado CLTista, no contrato dele de trabalho, ele adere aos termos. Ele não tem como negociar.
E se ele não tem como negociar a jornada de trabalho, qual é o valor da remuneração, que dia que ele vai receber, como ele vai receber, que dirá negociar a resolução de disputas, ou seja, negociar como que vai ser resolvido qualquer problema que ele tenha, aonde? No curso daquele contrato de trabalho. Por isso que, para casos trabalhistas, a questão da inserção de uma cláusula compromissória é extremamente delicada, inclusive para altos executivos. Eu vou dizer que aí eu tenho uma questão que eu não concordo muito como que o legislador cristalizou o 507A, né, na prática. Por quê? Porque, via de regra, quando você quer trabalhar, você acaba aceitando, dependendo da sua situação econômica, você aceita qualquer coisa nos termos do seu contrato de trabalho. E isso pode causar o quê? Pode causar o quê? A invalidação da arbitragem trabalhista. Por quê? Porque eu posso falar o seguinte: não, mas o trabalhador, quando lá da sua contratação, no contrato que a gente entregou para ele, ele aceitou. Ele aceitou que quando do término vai ser feito por arbitragem. Tá, mas ele aceitaria qualquer coisa. Ele só aderiu, ele não negociou os termos do contrato de trabalho dele. Por isso que, para os espectros da arbitragem, o contrato e a arbitragem trabalhista se assemelha muito à questão da cláusula para contratos de adesão. Se ela for inserida, ela tem que ter ali o quê? Alguns contornos especiais. Por isso que a experiência prática demonstra que a melhor convenção de arbitragem para você iniciar uma arbitragem trabalhista, seja ela para quem ganha os 2 tetos da Previdência Social ou para quem não ganha, que é a maioria da população brasileira, é o compromisso arbitral. Por quê? O compromisso arbitral, a forma mais didática que eu posso explicar para vocês, é o quê? É como se fosse uma cláusula compromissória, só que ele está destacado de qualquer tipo de contrato. Ele existe por si só. Então, o compromisso arbitral, eu preciso ter, primeiro, a ocorrência daquele conflito, que pode ou não ser trabalhista, a gente está trazendo aqui as hipóteses trabalhistas, então, assim, acontece aquele conflito, e acontecendo aquele conflito, se as partes entenderem resolver por arbitragem, eles subscrevem aquele instrumento que é o compromisso arbitral, que é uma outra espécie de cláusula compromissória. Então, como que eu diferencio, né? A cláusula compromissória, obrigatoriamente, eu preciso da existência de um contrato, e é como se fosse ali uma cláusula de prevenção de conflitos. O compromisso arbitral, ele não precisa da existência necessária de um contrato. Pode até ter, por exemplo, quando eu falo da arbitragem trabalhista, eu vou ter um contrato de trabalho, mas as partes vão celebrar esse instrumento, essa convenção, depois que o conflito aconteceu. E em que momento, né? Então, qual o momento? Hoje, a jurisprudência que eu trouxe para a gente discutir um pouco qual o momento que vocês achariam propícios, então, para que as partes assinassem esse compromisso arbitral e levassem o seu conflito para a resolução por arbitragem? Lá no início, quando eu estou sendo admitido para o meu novo trabalho? Eu creio que é na hora do problema, né? Quando surge o problema, para resolver, antes de uma ação, ter essa conversa, né? Perfeito. E aí, o momento específico, doutor Mário Sérgio, é quando do término do contrato de trabalho, ou seja, quando da rescisão do contrato de trabalho. Evelyn, aonde está escrito isso? É jurisprudência, é entendimento doutrinário, tá? Eu não tenho uma previsibilidade específica ainda, a arbitragem trabalhista ela está ganhando contornos, por isso que o nosso curso chama Fundamentos e Prática da Arbitragem Trabalhista. Então, a experiência, a prática arbitral trabalhista demonstra que o melhor momento para você assinar essa convenção de arbitragem, fazer esse instrumento, é quando do término do contrato de trabalho, que é na rescisão.
que, por ficção jurídica, quando a gente começa a estudar essas jurisprudências, é quando eu tenho a disponibilidade do quê? Dos direitos laborais, tá bom? A outra questão que se coloca é, na arbitragem, quando a gente faz uma análise da lei, e aí também, né, já fica a dica para vocês, porque como esse curso ele tem o condão de ser um curso mais prático, eu não tenho como analisar com vocês todos os artigos da lei de arbitragem, ou colocar a lei aqui de arbitragem, vocês vão ver que a arbitragem ela pode ter um árbitro único, ou eu posso formar um tribunal arbitral. E por tribunal arbitral, tomem cuidado. Por quê? Muitas das vezes, vocês vão ler a lei de arbitragem e vão achar esse termo tribunal arbitral, e num primeiro momento, a ideia que a gente pode ter é que o tribunal arbitral seja o quê? Um local, né? Um tribunal, como um fórum. E não. Para a lei de arbitragem, tribunal arbitral significa a junção de 3 ou mais árbitros, sempre em número ímpar, para não empatar. Então, outro questionamento que se coloca, e aí a gente precisa distinguir para qual arbitragem trabalhista a gente vai delinear, é, geralmente, quando eu tenho arbitragens trabalhistas que estão fora aí dos 2%, eu vou ter árbitro único. Quando eu falo de autos executivos, eu posso ter a formação do tribunal arbitral, ou seja, eu posso ter a formação, a junção de 3 ou mais árbitros, sempre em número ímpar. Pergunta que eu faço para vocês, e geralmente me fazem. Ah, professora, mas então, não é melhor ter sempre um tribunal arbitral? O que vocês vão colocar na ponta do lápis para o cliente de vocês para indicar um árbitro único ou a formação de um tribunal arbitral? Custo, né? Um árbitro, eu tenho X honorários. 3 ou mais árbitros, eu vou ter 3x de honorários. Então, eu preciso justificar, eu preciso saber qual o valor que está em questão para que eu aponte um árbitro único ou um tribunal arbitral, tá bom? Depois, outro desafio, escolher uma instituição de arbitragem. Escolher uma instituição de arbitragem idônea que vai o quê? Administrar essa arbitragem. A arbitragem tem isso, né? O que a instituição de arbitragem faz, na verdade? Ela atua no mérito da questão, seja ela trabalhista, empresarial, consumerista, de agronegócio. Não, a instituição de arbitragem, ela administra aquele procedimento. Ela vai te dar a infraestrutura para você fazer o procedimento, para você fazer a audiência. Ela vai lidar, ela vai guardar o seu dinheiro, as custas, por exemplo. Por isso que a arbitragem trabalhista, mais do que as outras, que eu acho que tem uma relevância muitas vezes, né, da grife da instituição de arbitragem, a arbitragem trabalhista, ela tem muito a ver com a pessoa que vai conduzir, ou seja, com o árbitro que vai fazer aquela arbitragem. Por quê? Porque a instituição de arbitragem ela vai administrar. Estamos confortáveis? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre quem é esse cara, quem é o alto executivo, quem é esse trabalhador diferenciado, né? Então, eu coloquei. Primeira notícia que eu tenho para trazer para vocês é quando eu tive a inserção do 507A na CLT, que eu vou trazer aqui para vocês o texto do 507A da CLT, verdade é, né? Aqui no Brasil, quando eu tenho a inserção num texto de lei, né, significa, num primeiro momento, o quê? Vamos pegar o exemplo da lei de mediação. A nossa lei de mediação ela é de 2015. Significa que a mediação só começou a acontecer no Brasil em 2015? Não, né, gente? A prática da mediação no Brasil, ela já existia
há muito tempo, desde a década de 80. O que eu não tinha, efetivamente, era um marco legal. A lei de mediação, ela vem o quê? Ela vem positivar uma prática que já acontecia no nosso país. O 507A da CLT, a mesma coisa. A utilização da arbitragem para dispensa e remuneração de altos executivos expatriados ou não, também vou falar um pouquinho dessa figura do expatriado para vocês, ela já acontecia no nosso país. O que eu não tinha era o quê? Um marco legal, que efetivamente foi a positivação e a inserção do 507A na CLT, tá bom? Então, aqui eu coloco alguns pontos que provavelmente fundamentaram ou fizeram com que a gente tivesse a inserção desse 507A na CLT. Primeiro, eu tenho um aumento considerável do que a gente chama aí de contrato internacional de trabalho e da figura do expatriado em razão da globalização, que é o que a gente chama de fenômeno global mobility, né? Evelyn, o que é isso? Bom, o mundo hoje está um pouco diferente do que estava na década de 80, né? Eu tenho aí uma interconectividade de pessoas, bens, produtos em função da globalização. Quando eu tenho na década de 90 uma abertura da nossa economia e um aporte do capital de fora, principalmente trazendo para o nosso território filiais de empresas internacionais que a gente chama, né, de empresas multinacionais, o que eu tenho junto com essas empresas, né? Invariavelmente, essas empresas internacionais, elas reservam para os nacionais delas os cargos de liderança. Então, eu tenho um aumento do quê? De altos executivos, C-levels, né, da onde vem o C, né, de Chief Executive. Então, são os cargos que mandam nessas multinacionais, são reservados para os nacionais daquela bandeira. Sendo um pouquinho mais prática, então vamos falar de uma Nestlé. A Nestlé é uma empresa internacional suíça, uma empresa multinacional suíça. Vem fazer uma operação no Brasil. Então, vou trazer a operação da Nestlé para o Brasil, vou fazer a fábrica da Nestlé. Geralmente, quem ocupa os cargos de chefia executiva, chefia financeira, são suíços. E aí, o que acontece? Quando esse cara ele vem trabalhar no Brasil, ele vem com um status jurídico. Que status que é esse? Ele vem como expatriado. A forma mais tranquila de eu explicar para vocês expatriados ou abstração de você ser expatriado é você retira um pedaço da sua nacionalidade para que a legislação trabalhista possa aderir em você. Então, para todos os demais efeitos, ele continua sendo suíço. Ele vem trabalhar aqui no Brasil na operação da Nestlé, ele continua sendo suíço para fins penais, se ele matar alguém aqui, ele continua sendo suíço se ele casar com uma brasileira aqui, mas para os fins da legislação trabalhista, ele não é suíço, é como se ele fosse brasileiro, para que a CLT e todas as demais garantias trabalhistas possam salvaguardar ele aqui na operação da Nestlé. Então, isso é um expatriado. Então, você pode ter um alto executivo que ele é expatriado, ou seja, ele não é brasileiro, ele veio ocupar um cargo específico nessas empresas internacionais, ou ele é um brasileiro, tá bom? Depois, eu tenho também um aumento do que a gente chama de contratos bicolunados, né? O que são esses contratos bicolunados? Ele vem um pedaço pela CLT, normal, ele recebe salário, 13º, ele tem o recolhimento do INSS dele para a aposentadoria dele, mesmo que ele não vá ficar no Brasil, mas ele tem o recolhimento, ele tem o recolhimento da FGTS, ele tem férias, ele tem tudo que um trabalhador tem pela CLT, mas ele tem um regime à parte também, porque ele tem um contrato como se fosse um pacote
já que ele já sabe que ele é um trabalhador que ele vai meio que andando no globo nas operações daquela empresa, tá bom? A outra possibilidade também que eu tenho dessa inserção e da facilidade que a arbitragem vai trazer quando da dispensa desse trabalhador especial é justamente essa, já que ele tem um contrato que é um contrato misto, né, de legislação trabalhista brasileira e de legislação da matriz da operação da empresa dele, aplicação de legislações estrangeiras e interação de contratos e regimes jurídicos anteriores em uma mesma relação jurídica. Então, eu tenho duas situações. Eu tenho a situação daquele alto executivo que ele está no começo da carreira dele e, às vezes, ele está no final. E aí, a arbitragem trabalhista, ela consegue contemplar algumas situações que, de repente, o processo judicial não. Por exemplo, no processo judicial, seja ele trabalhista ou não, eu posso juntar documento que não esteja redigido em português? Posso? Ou se eu tiver que juntar, se eu tiver que juntar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter função fundamentada. Então, E ver se aplica a lei nossa, né? Exatamente. Na arbitragem, e aí, de novo, não precisa ser arbitragem trabalhista ou não, eu posso juntar documentos em outra língua, em outro idioma, e ter a facilidade de não ter o custo da tradução juramentada, e mais do que isso, né? Se eu tiver que fazer uma arbitragem com uma pessoa que não fale a nossa língua, eu posso ter a facilidade da eleição de um árbitro que possa conduzir esse procedimento na língua que a pessoa entenda. Então, essa também é uma positivação de uma prática, né? Não é que essas multinacionais começaram a exigir a arbitragem porque não, eu quero por arbitragem. Não, porque era uma facilidade para o próprio executivo, de você conseguir fazer a juntada dos documentos que vinham da matriz na língua, no idioma que está acostumado, e o executivo também conseguia participar da audiência na língua dele e entender o que estava acontecendo, tá bom? Depois, acho que já fica claro também que quando eu estou falando aí desse regime e desse trabalhador, desse empregado, que é um empregado diferenciado, quando eu vou para a Justiça do Trabalho, muitas das vezes a discussão gira em torno de verbas rescisórias mesmo, né? de verbas até com condão alimentício, falta de pagamento de salário. No caso deles, como ele tem um contrato bem diferenciado, o último problema dele é a questão de rescisão. A empresa tem a provisão para o pagamento dessa rescisão, fundo de garantia está recolhido, está tudo certo. O problema dele são de outra ordem, né? O problema dele são questões específicas, como obrigações de fazer dilatada no tempo, vou falar um pouquinho o que é isso, quarentena, retorno para a matriz, recolocação profissional e remuneração baseada em ações. Então, esse trabalhador, ele é um trabalhador diferenciado. Geralmente, ele é o presidente, ele é o vice-presidente, ele é o diretor financeiro. Imaginem o tanto de informação privilegiada que passa na mão desse empregado. Quando ele é mandado embora, a própria empresa, ela tem o receio de que essas informações que são muito importantes para o nicho do negócio deles, seja vazada. Então, assim, imagina uma empresa de tecnologia. A empresa de tecnologia usa bastante. Em que você tem ali na mão do C-Level, na mão desse alto executivo, novas tecnologias de computador. Se ele vazar, ele é mandado embora, ele está se desligando dessa operação, e ele é contratado, por exemplo, pela empresa rival, é um negocião, às vezes, para a empresa rival, porque ele vai vazar todas as informações do que ele trabalhou. Então, quando se leva um profissional desse para arbitragem, o que vai se discutir ali não são as questões de verbas rescisórias, essas já são pacíficas, serão pagas, já está tudo certo.
O que vai se discutir ali é o pagamento de verbas de outra natureza. Então, assim, você vai ficar um tempo sem trabalhar em um local nenhum, porque não pode vazar o que foi feito aqui na nossa operação. Como que você vai garantir que ele não vá trabalhar para concorrência? Você vai garantir que ele não vai trabalhar na concorrência pagando aqui uma quarentena. Então, ele vai receber lá uma remuneração XYZ, geralmente uma remuneração bem razoável, para ele ficar fora de circulação, para ele não trabalhar em outro lugar. Por quê? Porque não é vantajoso para a empresa, ele pode vazar o que ele está fazendo de tecnologia, por exemplo. Essas obrigações dilatadas no tempo invariavelmente, ele vai ter que fazer o que eu chamo aí de assentamento, ele vai ter que fazer toda a transição da pessoa que vai ficar no lugar dele. Então, você imagina que situação, né? Você trabalhou, às vezes, 20 anos naquela empresa, 30 anos naquela empresa, às vezes 5 anos naquela colocação, naquele país, e você vai ter que ajudar a fazer a transição da pessoa que vai ficar no seu lugar. É algo extremamente desconfortável. Então, geralmente, essas empresas oferecem também o quê? O pagamento para que ele faça essa transição, para que ele acredite aquela pessoa que vai ficar na operação no lugar dele perante o quê? Os seus subordinados, explique toda a questão do negócio, corporativamente, como que ele vai fazer a interface comercialmente. Ele recebe um valor por isso também. Depois, aquilo que eu falei, depende se ele vai se aposentar, se ele vai voltar para a matriz, se ele vai para uma outra filial, num outro país. Então, na verdade, a arbitragem trabalhista, quando a gente fala de altos executivos, principalmente os expatriados, ou seja, os estrangeiros que vêm trabalhar em colocações aqui no Brasil, dizem respeito a estas questões, não dizem respeito de forma nenhuma a questões de verbas rescisórias, CLTistas. Tudo bem? Certo? Eu vou dar um intervalinho daqui a pouquinho, tá? Ainda falando de altos executivos, o porquê que se elege, porquê que na prática sempre foi feito dessa forma, mesmo antes da previsibilidade do 507A, né? Porque a arbitragem, eu vou ter o quê? A sigilosidade dos termos de acordo e principalmente das próprias informações do e para o negócio da função exercida. Aqui eu acho importante a gente dizer que, como eles acabam saindo muito da regra do trabalhador, do empregado comum, é muito comum, inclusive, a escuta deles, porque na arbitragem a gente também atua com o conceito, né, de escuta ativa, acolhimento, são pleitos que, na maioria das vezes, né, voltando aqui um pouquinho, ó, posso estar errada, mas na prática trabalhista é muito comum vocês fazerem reclamações pedindo salário, 13º, falando sobre FGTS, questões previdenciárias. Mas posso estar enganada, não seja tão comum assim você fazer pedidos que dizem respeito a essas obrigações, a stock options, a outplacement. Então, é até desconfortável para o próprio alto executivo fazer esse tipo de pleito e, invariavelmente, os próprios magistrados trabalhistas não estão acostumados a lidar com esse tipo de reclamação. Então, a arbitragem acaba se tornando um ambiente propício para esse tipo de pleito. Por isso que foi se arraigando essa prática que acabou sendo positivada no 507A, tá bom? A outra questão é a sensação que eu coloco aqui de reconhecimento quanto do desligamento. Aí tem uma máxima lá da escola de Harvard, que é making peace and making money, né? O que é isso? Nem preciso dizer para vocês que essas ações, essas arbitragens trabalhistas, geralmente giram aí valores consideráveis, né?
1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para pessoas físicas. Então, como são valores expressivos, minimamente, se eu não resolver essa questão, eu posso estar o quê? Eu posso estar, de uma certa forma, criando um passivo trabalhista para aquela empresa de alta monta. Eu tenho duas formas de criar um passivo trabalhista considerável. Se eu for uma empresa com bastantes empregados que tenham um movimento de contratação e dispensa alto, que é o chamado turnover, mesmo que sejam trabalhadores que não recebam muito, isso acontece muito com construção civil, empresa terceirizada, eu posso, na quantidade, o quê? Juntar um passivo trabalhista alto. De outra banda, também posso posso acumular um passivo trabalhista, um potencial passivo trabalhista alto, mesmo eu tendo uma empresa enxuta, mas com trabalhadores qualificados ou altos executivos, em que o valor seja grande. Então, quando eu faço esse desligamento de forma correta, customizada, né, por meio, por exemplo, de uma arbitragem trabalhista, eu minimizo o meu risco para a empresa do quê? De fazer esse passivo de alta monta, tá? Então, por isso que eu coloquei, que é uma ótima estratégia jurídica para evitar um futuro passivo trabalhista de grande monta. O custo da dispensa correta acaba se tornando um investimento pequeno e provisionado. Por quê? Vou deixar a dica para vocês entrarem, né, nos regulamentos das câmaras de arbitragem que possuem regulamentos trabalhistas. Por óbvio que as custas arbitrais para esse tipo de caso não é tão baixo quanto, por exemplo, do chão de fábrica que a gente estudou na aula passada. Mas ele se justifica na medida em que você provisiona e você evita esse passivo trabalhista de grande monta. Tudo bem, gente? Oi, Marcelo, pode fazer sua pergunta. Oi, olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. A opinião da professora. No caso, se eu estabeleço a arbitragem desde do alto escalão quanto do chão de fábrica e eu tenho uma violação ao acordo, por exemplo, nesses casos aí de cláusulas de não disclosure e tudo mais, essa arbitragem decorrente desse dano causado pelo empregado, ela ainda continua sendo uma arbitragem trabalhista e a gente está sujeito a toda essa interpretação mais flexível da jurisprudência? Então, eu acho que o que você quer perguntar é o seguinte, é muito comum nessas arbitragens a gente ter obrigações de fazer de duplo sentido, né? Duplo sentido no seguinte, se o empregado descumprir, como você falou aí, alguma coisa, ele também pode ter que devolver valores. Então, quando a gente fala da quarentena, você não vai trabalhar durante 1 ano nesse mesmo nicho, por exemplo. Se ele for pego e se a empresa conseguir provar que ele estava trabalhando para concorrência naquele período, a quantia que ele recebeu ou a quantia que às vezes ele está recebendo, ou ele vai ter que devolver, e aí, de novo, pode ter o que a gente fala, um repique, a empresa invariavelmente aciona ele judicialmente para que ele devolva o valor que ele recebeu ou cessa o pagamento do que ainda tem para receber. Então, isso é comum e pode acontecer sim. A outra questão, que também eu acho que ficou um pouco pendente na aula passada, e foi até a professora Daniela que me mandou aqui uma questão, não sei se ficou claro, e aí eu vou aproveitar para ver se alguém se arrisca. Eu posso utilizar a arbitragem trabalhista para dispensa com justa causa? Ou seja, a pessoa foi dispensada por justa causa. Eu posso utilizar? Eu creio que pode, porque a gente faz acordo na justiça toda hora, por justa causa. Eu acho que o problema está enquadrado naquelas situações em que é permitida a arbitragem.
Eu mando o auto executivo embora por justa causa, ele pode querer exigir do contrato que seja feita uma arbitragem para. Não sei, eu estou. Né, não, vamos pegar. A Jordane levantou aqui a mão também. Vamos ver o que ela acha. Boa noite. Boa noite. Já vou adiantar que a minha posição é voto vencido, mas eu defendo que é possível o julgamento pela arbitragem da justa causa. Pode implicar, inclusive, em questões criminais, que aí não seria de atribuição da arbitragem, mas é um assunto que tem bastante resistência no meio, né? E hoje percebo que a posição dominante é que realmente não cabe arbitragem para justa causa, mas eu defendo que sim. Eu vou dizer que eu tenho uma posição mais conservadora também. De novo, né? Não tem um posicionamento único, mas eu sempre parto do seguinte pressuposto, né? Eu só atuo nessa área, e eu acho que qualquer evento que possa causar dano ao Instituto, ele deve ser evitado. Então, particularmente, eu acho que quando tem uma justa causa, e tem exatamente os procedimentos de averiguação que podem ser de cunho criminal, por exemplo, eu volto para a base da arbitrabilidade e é indisponível. E aí o que acontece, né? Como na arbitragem eu tenho a questão da sigilosidade, todos esses eventos, eles ficam difíceis de você apurar ou de você fazer aí uma aferição pública. E o que a experiência demonstra, por exemplo, sempre se ligam, um dos questionamentos, né, na outra instituição de arbitragem que eu trabalhava, assim, vocês fazem justa causa? E aí era um posicionamento meu, né, como diretora executiva, que não, né? Por quê? Porque na maioria das vezes, quando se tem uma justa causa, como bem você disse, o doutor Mário Sérgio também, eu sempre tenho uma ação para tentar reverter essa justa causa. E eu sempre acho que o repique, né, ou seja, você questionar, e de novo, não precisa ser só na arbitragem trabalhista, pode ser na arbitragem empresarial também, eu acabo sempre causando um dano reflexo ao Instituto. Então, assim, tem posicionamento para todos os lados, né? Tem gente, como você falou, você é voto vencido, mas tem pessoas que entendam, e eu sou um pouco mais tradicional. O que eu acho que, e já aconteceu, você tentar fazer uma negociação em convolar essa justa causa em uma dispensa sem justa causa, e aí se fazer por arbitragem. Isso já aconteceu e eu já atuei em casos assim. Mas com a justa causa mesmo já estabelecida, com todos os procedimentos, eu acho que é um pouco delicado arriscar e, de repente, trazer um desprestígio para o Instituto em si. Mas, de novo, todas as opiniões e posicionamentos são válidos. A longo prazo, pode ser que prospere, mas eu ainda acho um terreno assim espinhoso e que pode, de novo, dar aquela sensação de dar legalidade ao que é ilegal. Esse sempre é o meu maior medo. Pode falar, Jordane, eu vou ler aqui o que o pessoal colocou depois. Ok, a maioria está questionando sobre o compromisso arbitral, né? Eu só gostaria, assim, de entender um pouco melhor, Evelyn, a questão da indisponibilidade em relação à justa causa. Assim, na tua visão, aonde exatamente incidiria a indisponibilidade? Então, ao meu ver, qual que é o maior problema da justa causa? É que o resultado automático é que o empregado, ele fica o quê? Ele não recebe as verbas rescisórias e ele não tem acesso a outros benefícios, como o fundo de garantia, o seguro-desemprego. E a arbitragem, de novo, ela é sigilosa. Então, qual que é o meu medo? É a mesma coisa, rescisão zerada. Posso fazer uma rescisão zerada por arbitragem? Ou seja, às vezes acontece,
o trabalhador o empregado foi mandado embora logo depois que ele, 2 meses depois que ele voltou de férias, ele pegou algum empréstimo consignado, aconteceu alguma coisa, ele deu uma quebra de caixa, dependendo da colocação dele, e às vezes acontece da rescisão vir zerada. De novo, eu não estou falando aqui como árbitra, tá? Eu estou falando aqui como diretora executiva, que eu fui muito tempo. Esse tipo de situação, se você não faz uma análise correta, e mesmo que você tenha um entendimento muito assim, não, mas eu não estou fazendo nada de errado, é uma situação fática. Às vezes tem empregados que vão ter rescisões erradas. Foi o que eu falei, ele acabou de tirar férias, ele pegou um empréstimo consignado, ele deu uma quebra no caixa, tem desconto, por exemplo, de algum benefício, como benefício de farmácia, seguro-saúde. Pode ser que a rescisão dele dê zerada. Só que, dependendo de como isso é colocado, e dependendo do entendimento, e quando eu falo entendimento, é da escolaridade dele, ele nunca vai entender o porquê que essa rescisão deu zerada. E aí você vai fazer uma arbitragem dessa, você vai fazer um título executivo disso, e ele vai o quê? Ele vai questionar. E, de novo, a Justiça do Trabalho pode até conferir, pegar tudo e falar, não, estava certo, ele não tinha mais nada para receber. Só que até você conseguir provar tudo isso, a instituição vai para a lama junto. A instituição fica com a cara, até você chegar lá e explicar, e dependendo do entendimento, a gente sabe que a Justiça do Trabalho sempre vai ter um entendimento mais pró-empregado, pode parecer o quê? Que você estava de conluio com a empresa. Esse tipo de situação, por isso que eu estou falando, eu não estou falando como arbitralista, como professora de meios adequados, eu estou falando como diretora executiva de instituição de arbitragem. Eu acho que são casos que, particularmente, não valem a pena. Porque o risco de você ter um repique, de você ter um questionamento, e isso abalar, de alguma forma, o nome da instituição, é muito alto. Então, você, de novo, tem que analisar. Na justa causa, é a mesma questão. Por quê? Sem entrar na questão da disponibilidade ou indisponibilidade, o problema é o empregado não recebe nada. E uma vez que ele acaba não recebendo nenhuma dessas verbas rescisórias, e muitas das vezes a gente sabe que a maioria das justas causas, elas tendem a ser o quê? Revertidas na Justiça do Trabalho, porque é uma postura, né, que, assim, tem algumas que se mantêm, mas você tem que ter todos os elementos probatórios muito bem arraigados. E aí, quando você reverte uma justa causa na Justiça do Trabalho, o que acontece com a sentença arbitral trabalhista? Ela vai ser anulada. E, de novo, causa um desprestígio e um abalo para o Instituto da Arbitragem Trabalhista no Brasil. Por isso que eu sou partidária de não se fazer. A explicação, ela é muito mais extra-direito do que direito. Porque, de novo, aqui na arbitragem trabalhista, eu tenho elementos que são elementos jurídicos, e a todo momento, desde a aula 1, eu falo que o que a gente precisa é combater o preconceito. E eu entendo que a única forma que a gente tem de combater o preconceito com a arbitragem trabalhista é não causar descrédito ao Instituto. Todas as vezes que eu tenho uma sentença anulada ou eu tenho uma sentença questionada, mesmo que a sentença não seja anulada, mas ela foi questionada. Quando ela é anulada, que é o caso, por exemplo, de uma reversão de justa causa, é aí que eu acabo perdendo o Instituto. Eu contribuo para o preconceito. Então, de novo, juridicamente a gente até consegue defender, mas extradireito e mercadologicamente, e a gente precisa falar disso, é complicado. Então, eu, particularmente, acho melhor não fazer. Perfeito. Gostei da argumentação, viu? Gostou?
Você tem toda a razão. Nesse aspecto, é realmente... Porque, óbvio, Jordânia... você pode se queimar por resto da vida. Não, sempre, porque, na verdade, é isso que eu tenho. Um método extrajudicial, ele é extrajudicial, ele está fora da esfera, né? Então, assim, até você conseguir comprovar que eu mesma... Eu posso trazer aqui meu testemunho. Eu já fui 2 vezes no Ministério Público do Trabalho, em que um sindicato, uma determinada pessoa, acho que fez alguma denúncia, alguma coisa assim, e comigo não aconteceu nada. Eu levei lá a gravação da audiência, o procurador do trabalho fez várias perguntas para mim, olha, mas como é que foi, como é que não foi e tal. E basicamente o que eu fiz foi fui inquirida, assim, foi uma explicação. Mas quando você pega a denúncia e o seu nome está lá, a denúncia era em termos, basicamente, no sentido de que é como se eu fosse uma quadrilheira e estava em conluio com o dono da empresa e tudo mais. Então, assim, o que eu percebo é que tem coisas que, no âmbito de soluções extrajudiciais do direito do trabalho, e como a gente está falando aqui de práticas e não só de fundamentos da arbitragem trabalhista, a gente tem que tomar cuidado. A justa causa é um caso clássico, que se ela for revertida, a sentença arbitral trabalhista vai ser anulada. E a gente vai entrar em descrédito de novo. Você já atuou em algum caso assim, Jordane? Ou não? Só em abstrato? Não estava conseguindo ativar o microfone. Não, até para você ter uma ideia, Evelyn e os colegas, aqui em Joinville, Santa Catarina, onde eu resido e faço parte de uma Câmara, nós não conseguimos atuar na área trabalhista por conta de uma ação civil pública há mais de 15 anos atrás. Então, a minha atuação, meu conhecimento sobre arbitragem trabalhista se dá fora de Santa Catarina. Né? E é bem interessante mesmo essa tua colocação, esse teu posicionamento. E você bem salientou, né, que é o extradireito, e realmente, eu sempre digo que na arbitragem a gente pisa em ovos, não só na trabalhista, mas em todas as áreas, né? O árbitro é aquele que não pode errar, porque um erro dele é fatal para ele, para a entidade, né? E quando você mencionou a questão da indisponibilidade, eu realmente fiquei aqui pensando comigo se seria indisponível ou se realmente não seria aconselhável, né, atuar nessa área. Na verdade, por isso, vou até fazer um comentário aqui, o Leonardo colocou, né, que na questão da justa causa, que atualmente nas questões criminais, o próprio processo penal tem aderido mais aos mecanismos consensuais de resolução de conflitos e tudo mais. Mas, de novo, é bem o que você colocou, Jordane. A arbitragem, ela é uma resolução privada. Não é muito bonita essa explicação, mas, de novo, como nós estamos no âmbito da ESA, não estamos só num ambiente acadêmico, eu posso dizer que a arbitragem ela é uma justiça pré-paga. Ela é uma justiça pré-paga, né? Você paga para ter uma resolução específica e mais rápida. E justamente porque ela é uma justiça pré-paga, eu tenho que tomar certos cuidados para que não dê a conotação de que, de repente, você possa ter sido parcial, por exemplo, né? Aqui em São Paulo, cada vez mais, eu percebo que, assim, principalmente pós-reforma trabalhista, os juízes do trabalho, eles têm sido favoráveis, mas, de novo, a explicação mercadológica que eu dou para vocês é: quanto menos sentenças arbitrais da temática trabalhista eu tenho questionadas na Justiça do Trabalho, e principalmente anuladas, mais o Instituto ganha força. Agora, por exemplo, outro caso que aconteceu na pandemia. Na pandemia, eu recebi várias consultas de advogados e de empresas que queriam utilizar a arbitragem trabalhista para fazer aquela dispensa por força maior.
De novo, o meu entendimento foi o mesmo. Não. Mesmo no contexto de pandemia. Por quê? É o tipo de dispensa que você ia... Eu poderia pegar vários casos, o que seria muito bom para a instituição de arbitragem, mas haja vista que para você fazer essa dispensa, você precisa ter o quê? Uma autorização judicial e tudo mais. Todas essas dispensas, invariavelmente, depois do pós-pandemia, ou dependendo do ânimos daqueles funcionários, iam ser questionados na Justiça do Trabalho, e, de novo, isso não contribui para o nicho em que eu atuo. Então, assim, não é tão fácil atuar nesse nicho, como bem você vê o testemunho da Jordane, né? O Ministério Público do Trabalho, ele fez muitas instituições de arbitragem fecharem, e eu sei que, na maioria dos casos, teve algumas que tinha justificativa e tinha outras que não tinham. O Ministério do Trabalho não tinha nem prova, mas fazia-se assinar o TAC, né, o termo de ajuste de conduta. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Alguém levantou a mão e quer falar. Só que eu perdi aqui. Quem que levantou a mão? Acho que fui eu, Evelyn, Marcelo. Oi, Marcelo. Já aproveitando que o tema também é um pouco sobre prática, eu concordo contigo, acho que não seria possível ajustar essa justa causa pela arbitragem, mas num contexto um pouco mais prático, como é que se daria isso? Porque a gente eu advogo um pouco na área trabalhista, e me parece que num aspecto prático, para justificar essa justa causa, se é a empresa que inicia o processo arbitral, me parece que dentro do processo arbitral em si, eu teria que provar que essa justa causa aconteceu. Então, acho que no decorrer desse tempo, até me poderia parecer que seria fácil anular esse processo em razão do tempo, falta de imediaticidade, enfim, os requisitos da justa causa como um todo, né? Bom, acho bom pegar a sua questão, que talvez eu não tenha dito isso, né? Vou dizer que 99,9% dos casos, quem... Não vou melhorar um pouco aqui. Por pós-reforma, eu tenho... Quem começa a arbitragem trabalhista pode ser as duas partes ao mesmo tempo, mas eu vou dizer que assim, 96% dos casos de arbitragem trabalhistas, quem inicia esse procedimento, quem é o demandante, quem é o requerente, é a empresa. Né? Por quê? Porque a empresa é que, de uma certa forma, quando do término do contrato de trabalho, tem ali a prerrogativa de como que eu vou fazer esse término. Então, invariavelmente, é ela que paga as custas também, e ela que indica lá a instituição de arbitragem. Por que eu coloquei 96% agora? Por quê? 3%, principalmente da questão dos autos executivos, eu tenho o que eu chamo aí de um requerimento de instauração de arbitragem em conjunto, o auto executivo e a empresa, e as custas arbitrais, inclusive, podem ser rateadas. E 1% eu vou dizer que é o funcionário que faz essa instauração. Mas ele faz uma instauração pero não mútil. Por quê? Porque, de novo, vamos falar da prática. Vocês acham válido uma arbitragem trabalhista ser, principalmente quando eu estou abaixo do teto, dos 2 tetos da Previdência Social, o funcionário arcar com as custas da instituição de arbitragem? Não tem. Pode amanhã ser acionado até juridicamente. Exatamente. Exatamente. É o que você colocou de queima novamente. É isso que eu vou dizer. E eu vou falar para vocês que, de novo, né, eu atuo nessa área desde 2008. Muitas das vezes eu pegava o termo de rescisão e estava ali fazendo as conferências da documentação, e no desconto eu via exatamente um valor que era o valor das custas de arbitragem, só que estava assim, descontos diversos ou adiantamento. O que acontecia? Né? De novo, a gente não tem bola de cristal, até eu começar a pegar que tinha algumas empresas que basicamente fazia com que o funcionário arcasse com esse custo descontando da rescisão dele. E aí, o que eu fiz? Né? Fiz fazer
o estorno do valor e não atendi mais essa empresa. Aí vocês falam, de novo, aqui uma postura não como árbitra, como diretora executiva da instituição de arbitragem. Por quê? O que vai acontecer? A arbitragem é uma justiça pré-paga, mas a gente sabe que quando do término do contrato de trabalho, o funcionário não pode ter nenhum tipo de custo. Que dirá, estou falando funcionário abaixo, né, chão de fábrica, que dirá arcar com as custas de arbitragem. Então, assim, a prática da arbitragem trabalhista, ela tem muitas questões que não são questões de direito. São questões extra-direito, são questões que a empresa tem uma postura que não é uma postura ética e que se você, na instituição de arbitragem, não consegue perceber esse tipo de coisa, de novo, é o que vai dar ensejo à anulação de uma sentença arbitral. Por quê? Porque o funcionário ele vai receber, às vezes ele vai receber parcelado e tal, e aí ele vai contratar um advogado e vai falar assim, olha, não entendi nada, fui lá numa instituição que eu não entendi e ainda tive que pagar. Vai dar certo uma coisa dessa? Não vai dar certo. Então, assim, muito da prática da arbitragem, ela tem a má prática da arbitragem trabalhista. Fazer funcionário pagar custas, principalmente se ele está abaixo dos dois tetos, né, da Previdência, é uma. Já te passo a palavra, Jordane, só respondendo, assim, eu nunca atuei, porque nunca me senti segura, tá bom, em uma arbitragem trabalhista por justa causa. Não sei nem te falar como que seria. O que já aconteceu é tentar convolar uma justa causa. Então, às vezes, o funcionário, para não... Se é uma coisa que está muito flagrante e tudo mais, tenta fazer ali uma composição, um ajuste dos valores e faz-se a dispensa por arbitragem, mas, assim, sai sem ser justa causa. Com justa causa, de verdade, eu nunca vi, nunca participei e continuo não aconselhando fortemente. Jordane? Sobre o pagamento das despesas, o norteador de boas práticas da arbitragem trabalhista, do CONIMA, tem até essa recomendação que sempre a empresa arque com essa despesa. E o que a gente vê é que eu não conheço alguma Câmara que trabalhe de forma diferente, assim, nessa parte, né? Sempre é a empresa que arca com o ônus. Então, Jordane, mas é isso que eu estou falando para você. A Câmara, às vezes, eles tentam burlar a Câmara, porque eu já falei, várias vezes eu já peguei isso. Por quê? Porque eles sabem que a guideline é você que vai ter que pagar. Só que ele pega e coloca lá como um desconto. Quando você pega a documentação e você vai fazer a audiência, e você começa a fazer a audiência, você fala assim, olha, e esse desconto aqui? Esse aqui é Previdência Social. Esse daqui é um adiantamento que eu pedi. E esses R$500 aqui? Eles falaram que é o valor daqui. E ainda fica gravado. Aí a gente está falando de uma prática inidônea, né? E de novo, só que para você ver, não tem a ver com a Câmara, às vezes, tem a ver com a empresa. Por isso que a arbitragem trabalhista é super complicada, você tem que estar com o olho no gato, tem que olhar tudo, porque esse tipo de coisa passa. Mas aí é a Câmara que não pode aceitar, o árbitro. Lógico, exatamente. Né? Mas que acontece, às vezes vai lá o descontão no termo de rescisão, não tá, lógico, eles não colocam, né, custas arbitrais, mas o valor é o mesmo e você sabe que é, né? A Marli Mello está só relatando aqui, vou deixar aqui para o Alexandre escutar, que foi difícil, ele colocou de novo, achar o link para entrar na sala, tá bom? Eu acabei não dando intervalo, eu vou acabar 15 minutos antes, mas eu vou só continuar aqui falando da aplicação do 507A. Então, vamos ver a redação do 507A da CLT, que eu costumo dizer que, de novo, né, nem nos meus melhores sonhos eu achei que haveria essa possibilidade num diploma trabalhista, né, não na lei de arbitragem. Então, artigo 507A da CLT. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes
o limite máximo estabelecido para o benefício do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa nos termos previstos da Lei 9.307 de 96. Então, alguns questionamentos a gente precisa fazer aqui, né? Essa redação final, que é desde que por iniciativa do empregado ou mediante sua concordância expressa nos termos previstos da Lei 9.307 de 96, na verdade é o seguinte, aqui, o que o legislador laboral fez? Ele pegou lá a previsão de inserção de cláusula compromissória em contratos de adesão na lei de arbitragem, e fez essa previsibilidade, porque é aquilo que eu falei, invariavelmente, o contrato de trabalho é um contrato que, mesmo você sendo considerado, né, hipersuficiente, você não negocia, você adere aos termos. E aí eu tenho algumas explicações que eu tenho que dizer que são aí, de novo, né, moscas brancas ainda, que a gente não consegue, eu pelo menos ainda não tive contato, porque eu tenho que lembrar que o 507A, ele começa a ter vigência em novembro de 2017, né? Então, em novembro agora, vão fazer 5 anos. O que eu tenho visto? Primeira coisa, essa hipótese do empregado falar, olha, coloca aí no meu contrato que eu quero ser dispensado por arbitragem. Nunca vi nem dos advogados especializados que atuam com autos executivos, um trabalhador hipersuficiente, até porque, de novo, que conhece esses termos e que peça essa inserção, nunca vi. A concordância expressa, o que é a concordância expressa, né? Porque aqui o legislador laboral ele também não foi muito específico. É basicamente estar destacado do contrato. Então, se o contrato está lá em letra 12, está em letra 14, você pegar ali uma rúbrica específica para aquilo, ou destacar em negrito a cláusula compromissória e pegar uma rúbrica. Então, assim, de novo, nos termos do que a gente prevê uma cláusula compromissória num contrato de adesão. Pode falar, doutor Mário Sérgio. Seria interessante ou seria útil que se fosse feito um aditivo ao contrato, com uma cláusula específica, seria mais valorizado, vamos dizer. Tem um contrato, aí a gente combina e faz um aditivo com esta cláusula. É possível? Não, é possível. É isso que eu ia falar. Na verdade, o que eu tenho visto, na maioria dos casos, no trâmite do contrato de trabalho, se faz esse aditivo contratual, inserindo a cláusula compromissória, ou, para mim, a melhor prática é inserir essa cláusula compromissória não no momento da contratação, porque, de novo, o momento da contratação, ele é um momento extremamente frágil, né? Não importa quanto que você vai ganhar, você quer aquele trabalho. Então, na maioria, você tende a acatar, por mais que fale, de novo, iniciativa do empregado ainda não tem notícias, e você vai concordar lá expressamente. O que eu tenho visto na prática é a inserção dessa cláusula compromissória por um aditivo contratual, ou, para mim, a melhor prática, no distrato. Ah, legal. Não, é porque eu já usei o aditivo várias vezes, que eu achei que era mais seguro durante o trabalho, numa conversa com o diretor, com o executivo, eu tenho alguns casos de empresa, eu orientei que fizesse o aditivo naquele momento. Mas eu não sabia do distrato. E agora que eu vi do distrato, é melhor ainda. É melhor ainda. No Perfeito. distrato... Olha, No obrigado, no distrato, que é o momento em que você já vai fazer aí a negociação e prever as questões das verbas, aí você já celebra ali e coloca a cláusula compromissória. Mas, de novo, eu não tenho nenhuma previsibilidade, eu não tenho uma prática certa ou errada. Eu estou falando para vocês o que eu vejo. Comumente, eu vejo essa cláusula compromissória ser inserida, na maioria dos casos, no distrato,
ou como o doutor Mário Sérgio colocou aqui, em aditivos contratuais, né? Então, pré-reforma, né? Coloco aqui alguns questionamentos. A primeira é, de novo, tivessem perguntado para mim, eu ainda continuo achando, e de novo, o que eu acho, deixo de achar, não tem muita relevância. Independentemente do valor ou do tipo de empregado que você é, hipo ou hipersuficiência, na minha humilde opinião, a melhor convenção de arbitragem no âmbito do direito do trabalho continua sendo o compromisso arbitral. É que, particularmente, eu acho que o brasileiro, o operador do direito brasileiro, ele tem dificuldades com a figura do compromisso arbitral. O compromisso arbitral é um instituto, assim, bem desconhecido. Eu tenho, inclusive, eu tenho o compromisso arbitral extrajudicial, que é esse que a gente usa na arbitragem trabalhista, e eu tenho até a previsibilidade na lei de arbitragem do compromisso arbitral judicial, que é aquele feito pelo juiz. Por exemplo, para completar uma cláusula compromissória. Então, assim, de novo, essas tecnicidades, né, da possibilidade de cláusula compromissória, compromisso arbitral, a cláusula compromissória, ela já está um pouco mais, assim, arraigada na nossa prática. O compromisso arbitral, eu acho que os operadores têm uma dificuldade porque ele não é tão conhecido, mas, na minha humilde opinião, ele continua sendo a melhor convenção de arbitragem quando eu falo de conflitos trabalhistas. Por quê? Porque mesmo no distrato, mesmo no aditivo contratual, ainda pode configurar aí, de uma certa forma, algum tipo de coerção do empregado, da empresa, para que aquele empregado celebre e faça sua dispensa por arbitragem. E, de novo, aqui não é uma questão de direito, né? É uma questão de preservação de nicho. Todas as vezes que eu tenho essa dúvida de, nossa, ele aceitou fazer por arbitragem porque ele não tinha outra saída, senão ele também não ia receber os valores, eu acabo desprestigiando o instituto, né? Então, pré-reforma, eu tinha um vácuo legislativo na questão da dispensa de autos executivos. Mas, diferente do que acontece com o que eu falo com o chão de fábrica, que sempre foi questionável, já era uma prática. Já era uma prática no Brasil você fazer a dispensa, principalmente de expatriado, né? Agora está mais ok, não precisa ser expatriado, pode ser nacional, a gente faz bastante também, mas era bem utilizado, tá? Depois, por isso que eu falei, não é uma inovação do artigo, é uma positivação da prática. Muito se questiona, né, da constitucionalidade do 507A da CLT. E aí, de novo, né, a cláusula compromissória é a melhor convenção de arbitragem para os contratos individuais de trabalho? Foi o que eu falei, na minha humilde opinião, eu acho que não. Né? Eu acho que o compromisso arbitral ainda continua sendo mais transparente e, pelo menos, faz com que o autoexecutivo ou hipersuficiente ele consiga ali falar, né, fazer uma tratativa pautada na autonomia da vontade das partes. Pode falar, doutor. Aí você sabe, eu trabalho, sou trabalhista, eu faço muito o coletivo, né? Seria viável, vamos dizer, pegar um acordo de uma empresa com o sindicato e colocar numa convenção coletiva, que as demissões ou as dispensas, é possível isso? Seria válido? Eu estou perguntando que eu não conheço. Realmente eu não conheço. Você é professora. Vamos mas lá. seria uma ideia, vamos dizer. Eu tenho uma negociação, eu estou agora numa negociação de uma empresa com um sindicato, em caso de demissão. Eu poderia fazer um acordo em que diz, olha, no caso de demissões, seria. Eu estou colocando. Não, pode ficar tranquilo. Ó, se é de possível. novo, a mesma coisa. É possível. E, inclusive, eu já vi várias convenções nesse sentido. Só que é a mesma questão. De um jeito, de um lado, eu posso fomentar um nicho. De outro, eu posso desprestigiar também. Por quê? O que acontece? O que eu tenho visto, e eu já vi várias convenções assim também, e, de novo, fomenta o nicho, porque vai ter várias, né, arbitragens trabalhistas, mas o que pode se questionar, né? De novo,
a imparcialidade daquela instituição de arbitragem que, de repente, foi colocada lá na convenção coletiva. Perfeito. Então, teria bom saber. que Bom saber para não queimar o teu, porque eu indico as suas. Eu sei, muito obrigada. Mas então, é o que eu falo. Eu sempre tenho essa restrição, assim, porque pode ser questionado depois. Entendi. Porque você, por que você colocou? Se for fazer algum apontamento, qual que seria a minha sugestão? E aí, uma sugestão procedimental. Posso fazer a previsibilidade de fazer as dispensas por arbitragem, mas deixar de uma forma mais vaga. Então, genérica. Assim, genérica. E aí escolhe a Câmara. E aí escolhe os funcionários que concordam no compromisso arbitral em fazer ou não. Perfeito. Lógico. Seria ideal colocar, então, a cláusula de poder, pode ser feito um compromisso arbitral. Isso. Que aí, vamos dizer, e não indico, não preciso fazer a cláusula como tal. Não precisa fazer a cláusula cheia, isso. Perfeito, entendi. Porque, de novo, são dois momentos, né? Eu posso colocar a previsibilidade da arbitragem, e aí, ok, a previsibilidade do instituto é legal, é lícito, é constitucional. Só que a partir do momento que eu... E aí, de novo, né? Se nós estivéssemos aqui numa aula de arbitragem empresarial, seria um conselho totalmente inválido, né? Porque ele ia falar assim, nossa senhora, a Evelyn está aconselhando fazer cláusulas compromissórias patológicas, né? Cláusulas compromissórias vazias, que vão precisar de alguma coisa para completar. Mas, de novo, não posso dourar a pílula. Quando a gente fala de arbitragem trabalhista, eu tenho que ter todos esses cuidados. Por quê? Porque senão eu posso ter o questionamento. Eu posso ter o quê? O questionamento da imparcialidade da instituição. Então, o meu conselho é, se quiser colocar numa convenção... Coloca genérico. Coloca genérico. Que é possível acontecimento desde que o empregado concorde na demissão e tal. Isso, e depois se preenche a instituição num segundo momento, num compromisso arbitral. Perfeito. Eu acho que é uma possibilidade. Obrigado, tá, você me ajudou aqui, porque eu estou numa discussão e agora eu já sei. Melhor. Bom, vou finalizar aqui a aula falando um pouco das vantagens para a dispensa desse auto executivo por arbitragem, né? A primeira é a celeridade, rapidez e agilidade para resolver o fim de contrato de trabalho. Geralmente, de novo, né, principalmente falando do expatriado, ele vem com um visto de trabalho, né, que tem tempo determinado para expirar. E se ele ficar dentro do território nacional, depois que esse visto expirou, ele vai ficar o quê? Ilegal. Né? E aí o que acontece? Geralmente quando esse visto está para expirar, o período do contrato de trabalho dele já está acabando, ele tem que voltar para a matriz, ele vai ser, a palavra técnica é localizado, é esquisito, né? Ele vai ser localizado em uma outra filial, vai voltar para a matriz. A última coisa que eles começam a resolver é a dispensa dele. E aí, às vezes, assim, juro para vocês, falta uma semana para ele ficar ilegal no território, ele precisa sair, porque o visto dele vai vencer. Eles lembram que tem que fazer isso. Então, é óbvio, né? A pauta de julgamento de uma instituição de arbitragem, ela é mais flexível. Você consegue ajustar às necessidades daquela pessoa, diferente, por exemplo, da Justiça do Trabalho, do processo judicial, né? Informalidade, as partes serão ouvidas sem o rigor de um ambiente de disputa. Isso é uma outra diferença da arbitragem trabalhista também. A arbitragem empresarial, não obstante tenha aquilo que a gente chama de uma gentileza arbitral, ela é adversarial. A arbitragem trabalhista, muitas das vezes, o árbitro, principalmente nesses casos de executivos, ele pega um requerimento de instauração de arbitragem que é feito a 4 mãos, é feita pelo advogado do executivo e o advogado da empresa. Então, assim, eles já estão, o quê? Negociados, eles já estão de comum acordo. O que eles querem é a executoriedade da sentença. Então, é um ambiente com menos rigor, é um ambiente mais informal. Eu tenho ali a participação de profissionais especializados, árbitro, advogado, secretário-geral, profissionais que possuem expertise no caso em concreto, além da possibilidade da realização da audiência, sessão em outro idioma para os expatriados. Isso é sempre uma vantagem, né?
principalmente, e de novo, né, você não precisa falar vários, mas assim, você faz no inglês, a maioria dos expatriados tem aí como segunda língua inglês, né, então a sentença, geralmente nesses casos eu acabo fazendo uma ementa que também é em inglês, vai para o compliance global da matriz, isso auxilia também, né, e a sigilosidade, tudo que for negociado entre as partes não poderá ser divulgado, podendo até avançar-se multa quando do descumprimento. Muitas remunerações são sinalagmáticas, que foi o que eu falei aqui. Ou seja, se o auto executivo descumprir de alguma forma o que foi ajustado na arbitragem, ele também vai ter que pagar uma remuneração para a empresa, uma remuneração que eu falo, né? Devolver ali o valor recebido ou pagar uma multa. Tá bom? Bom, vou terminar então 15 minutinhos antes, já que eu não dei o intervalo. Fiquem amanhã atentos ao material, porque a gente vai disponibilizar o texto e os slides que estão faltando. E na próxima aula eu continuo aqui da especificidade dos conflitos trabalhistas, e eu vou aproveitar e trazer para vocês uma cláusula compromissória, um compromisso arbitral, e também vamos fazer a análise do acórdão que eu selecionei, que, via de regra, jurisprudência a favor de arbitragem trabalhista ou contra a arbitragem trabalhista sempre é mais ou menos a mesma coisa, tá? Pode falar, Jordane. E aí, eu selecionei uma do Pedro Paulo Manos que contempla bastante. Mais uma vez, parabéns, as aulas têm sido muito gratificantes. Muito obrigada, Jordane. Parabéns, viu? Conteúdo excelente. A minha dúvida é em relação à agenda. Eu entrei ali na plataforma, mas só estava marcada a aula de hoje e não estão marcadas as próximas. Então, só para tirar essa dúvida. Perfeito, Jordane. Muito bom você ter falado. E aí amanhã também vou falar com o Alexandre. A nossa próxima está com algum problema. É quarta-feira, né? É quarta-feira. Nossa próxima aula é quarta-feira. A nossa aula final vai ser dia 12 de setembro. Por quê? A gente achou por bem não dar aula no dia 5, para não dar o problema, né, do feriado e tudo mais. Então, a gente tem aula na quarta-feira, isso, e depois no dia 12. Então, o que eu vou fazer? Dia 7 não, né? Isso. A gente vai 7 não. E aí, o que eu vou dar? Como eu sou boazinha, vocês vão ter uma semana. Por quê? Porque eu vou disponibilizar um exercício lá, que por óbvio eu não vou conseguir corrigir de todo mundo. Mas aí eu vou disponibilizar na quarta, vai ter o vácuo da semana que não tem, dá tempo de vocês lerem os textos, e depois a gente discute e faz um feedback em sala de aula. Perfeito. E aí deu uma semana, tá bom? Parabéns de novo. É isso, querida. imagina. Olha, você é a melhor professora que eu fui, viu? Obrigada, doutor Mário Sérgio. Eu dei aula há 30 anos, mas você está dando um baile. Muito obrigada. Muito legal. Vão achar que a gente está pagando o doutor Mário Sérgio para fazer aqui os elogios. Muito assino embaixo. A Evelyn já fez mediação, arbitragem no escritório, eu indico direto. É brilhante, é perfeito. Eu nunca tive um problema. Olha, nós já fizemos. Tá vendo? Não, mas é verdade, eu estou sendo honesto. A minha filha é mediadora, ela sabe disso, e eu fiz, mas eu faço com ela, a Andréa também, e a gente. De todos os casos que eu fiz, eu tive uma reclamação, e nós já fizemos e ganhei, né? Ganhei. E reverteu, exatamente, então. Exatamente, foi perfeito, mas agora eu estou entendendo esses cuidados que. Sim. Eu gostei muito da ideia, me desculpa só estar falando. Imagina, doutor Marcelo. A ideia da cláusula eu achei interessante em propor de que as empresas poderão, se os empregados concordarem, no caso, o acordo coletivo ser feito. Eu acho que é uma cláusula que me interessou em colocar em convenção coletiva, porque a gente melhora o nicho e aí é empregado quiser, mas você cria um... Eu vou trazer também algumas possibilidades vou trazer redações de cláusulas compromissórias e compromissos arbitrais mais específicos pro trabalhista. Por quê? Porque é comum jogar no Google, assim, modelo de compromisso arbitral, modelo de cláusula compromissória. Eu não faço mas são genéricas,
E não tem nada a ver com os cuidados, de novo, os cuidados específicos que você tem que ter para o conflito trabalhista. Claro. Então, eu vou trazer para vocês, tá bom? Até a próxima aula. Até, obrigado, querida. Tudo de bom.